Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai reagir a um vídeo um pouco antigo, mas muito legal, do Luiz Barsi falando sobre Magazine Luiza. E aí a gente pode estender esse corte para várias outras varejistas e a gente entender por que no Brasil uma varejista tem tanta dificuldade de funcionar, tá? Vamos ver aqui o que o Luiz Barsi está falando de Magazine Luiza. Eu já vi alguns vídeos dele, uns até podcasts, falando sobre o que ele acha do setor de varejo no Brasil, o que ele acha também de empresas de aviação, que tem muita dificuldade também para ter uma consistência na lucratividade. Vamos ver esse corte aqui. Eu quero que vocês deem as opiniões de vocês também aqui embaixo, tá? A gente traz muito conteúdo sobre investimento, normalmente investimentos fora, e o varejo americano é muito diferente também, tá? Mas vamos lá, vamos escutar aqui o pessoal. Inclusive, o Luiz Barsi participando do podcast dos Irmãos Dias. E agora eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando que o senhor acredita que é a hora de vender uma ação? Eu vou te dar o exemplo da Itaúsa. Quando Começou na pedrada, hein? ela não gerar mais os resultados que você espera dela. Mas o senhor acredita sim, porque muitas pessoas têm dúvida. Carol, vamos dar um exemplo aqui, a Magazine Luiza. Tá passando, né, o varejo tá passando esse momento delicado, as ações estão despencando, e aí os investidores ficam assim, será que eu vendo ação agora? Será que eu não vendo? Né? Será que compro? Será que não? O senhor acha que depende da Fundamento. fase, por exemplo, a Itaúsa agora, o senhor vendeu porque, né, de repente veio essa fase, ou seja, vende porque tá passando esse momento e você vendeu porque perdeu o sentido? Ou você acha que, por exemplo, nesse caso, a Magazine Luiza, por exemplo, tá passando esse momento, o investidor deve vender ou não? Deve avaliar a empresa? Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico, né? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, Você, viu? Você e todos que acreditam em empresa de varejo. Aí o Barsi deu uma pedrada, velho. Eu nem sei se eles acreditam em empresa de varejo, mas eu achei meio pedrada. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, vai. Vamos lá. pelo menos umas 40 quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Pesado. Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Brasil é complicado o varejo, juros, inflação. O varejo não tem diferencial competitivo, né? Também quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Sloper, quebrou a outra Lar, quebrou e mais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, Olha a cara da Carol. a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada se não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte: o setor de varejo é um setor que ele é manco. Ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% e quando é 40%, tá entendendo? Então, o que acontece? No varejo, você compra um produto por R$ 1. E você fala, bom, vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%. Tá correto? Então você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação, ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$ 2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$ 2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. E aí muita gente vai perguntar, né? O varejo precisa aportar recurso e por que os grandes players ainda compram empresas de varejo ou investem
Porque o setor de varejo, você tem volume de venda. E o volume de venda infla, né, receita, a gente olha de forma recorrente, e você consegue ter valor de venda desse ativo. Quantas empresas começam sem ser lucrativa, explodem receita vendendo muito, e depois você vai dar um jeito de transformar ela em lucrativa, e tem um monte de empresa no meio fazendo aporte, né, fazendo rodada de investimento. É doideira. Uma empresa que tem uma margem de lucro muito elevada e ela cresce organicamente, ela consegue se autofinanciar, né, com seu próprio recurso, próprio caixa. Às vezes ela nem traz o investidor no curto prazo ali para compor capital, porque ela por si só. Agora o varejo não. O varejo ele atrai muito pelos números elevados, não por margem, não pelo bottom line. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. Então, quem compra varejo é porque ele desconhece isso, tá entendendo? Ele A desconhece. marca é E nós não desconhecemos. É por isso que a gente não compra varejo, né? Agora, Barsi, quando a gente fala em varejo, você está falando de um varejo no geral ou só no varejo eletrônico, por exemplo, Magazine Luiza, Via? Ah, Ou nós estamos o falando de varejo de vestuário? eletroeletrônicos e linha branca, tudo aquilo que você pulveriza aí numa venda de 10, 15 parcelas, tá entendendo? Agora, por exemplo, Barsi, Você tem o alguns varejo de varejos. farmácia, o Você varejo tem, de você vestuário. tem alguns outros varejos que são bons. A farmácia, por exemplo, bem administrada, é um negócio bom, tá certo? Raia Drogasil, por exemplo, é uma empresa cara, mas que... Não, ela não é cara, ela é uma empresa que tem preço razoável, né? Agora, não adianta você também congestionar. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o Grupo Ultra, assim, a gente teve a oportunidade, ele falou: "Ó, eu acho que vocês estão fazendo um mau investimento." Mas eles compraram um conjunto de empresas chamada Extra Farma. É isso? E eles venderam. Por quê? Porque eles não têm expertise. Você precisa ter expertise naquilo que você faz. E dificilmente alguém vai ter uma expertise melhor do que a Drogasil. Tá entendendo? Pessoal, vocês entenderam um pouquinho do porquê eu não gosto de varejo e compactuo com algumas coisas que o Barsi falou. É óbvio que essa medida de inflação que ele trouxe de 40% depende muito, né? Tem lugares mesmo que você tem uma inflação acima do que é dito na mídia. Por exemplo, se a gente pegar o quanto o preço dos carros subiram de 2020 para cá, é absurdo, muito acima da inflação média. Mas, por outro lado, tem outros tipos se a gente falar de alimento, onde ao longo do tempo você consegue evoluir tecnologicamente e trazer para o alimento uma eficiência, para a produção de alimento uma eficiência, né? Claro, depende do alimento. Enfim, mas o setor de varejo é muito complexo. Nos Estados Unidos a gente tem uma dinâmica um pouco diferente, tá? Por isso que a gente vê a Walmart tão forte há décadas. Inclusive o faturamento da Walmart é um dos maiores do mundo. Quando a gente olha lá, 600, 700 bilhões de dólares por ano de venda, de faturamento. Inclusive a Walmart, ela dita um pouco de como está o consumo nos Estados Unidos de tão grande que ela é. Então assim, existem varejos e varejos. E claro que dentro da Walmart tem todo tipo de varejo, né? E só que o varejo brasileiro ele é uma maluquice. Assim, mesmo o varejo americano, a gente até recomenda alguns ativos, um ou outro case que pode ser interessante, mas a margem baixa te dá pouco espaço para erro, né? E quando a gente fala do mundo empresarial de capital aberto, né? Empresas listadas em bolsa, o preço das ações são muito sensíveis a notícias. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Tá bom? Quer saber a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você é maluco, se inscreve aqui, a gente traz vários conteúdos sobre ativos globais, renda passiva em dólar, tá? Gostou do vídeo? Já deixa o like também. Tamo junto, grande abraço, vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando.